Boa noite, boa noite. Eu sou Elaine Cristine e essa live vai ser para falar sobre leitura de alma. É a primeira vez que eu trago esse tema aqui para a internet, nunca falei sobre isso. Sempre em rodinhas, sempre nos grupos fechados. Então, pela primeira vez, eu vou trazer esse tema aqui para nós. Para você que está no IGTV assistindo gravado, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Elaine Cristine, eu sou especialista em leitura de alma. Trabalho com medicina energética há mais de 30 anos. Também sou mestra reikiana, cromoterapeuta, capelã hospitalar. E tudo isso junto forma uma equipe. Porque todas essas ferramentas vão agregando valores, ensinamento, sabedoria, e a gente põe tudo isso à disposição da humanidade. Então, se você está chegando agora aqui, eu peço para que encaminhe para suas amigas, seus amigos, essa live. Vamos lá. Um tempinho para colocar. Eu estava ao vivo, mas parece que caiu tudo. Vamos lá. Leitura de alma. Elaine, o que é a leitura de alma? Leitura de alma é a expressão mais profunda. É a expressão mais profunda do meu trabalho. É onde eu fico de corpo e alma à disposição de outra pessoa. Esse é um processo que não tem um direcionamento, não tem tipo assim, Elaine, é só para as pessoas que estão depressivas, ou para as pessoas que estão pensando em suicídio, ou que perderam um ente querido. Não se trata só e nem apenas disso. A pessoa, quando ela está na dor, ela precisa de socorro. E não é só quando está na dor, às vezes ela está passando por um processo de expansão muito grande e tem algumas coisas que ficam tolhindo essa mudança de nível, que às vezes é uma energia ali invisível, ela não consegue detectar de jeito nenhum da onde vem aquilo e já procurou em vários lugares, já fez várias abordagens holísticas mesmo, procurou outras técnicas, procurou outras terapias e ainda assim sente que está faltando, que tem alguma coisa prendendo ela. Então a leitura de alma, ela vai ao encontro da necessidade particular e única da pessoa. Acho que talvez seja legal eu dar um exemplo, né? Como eu nunca falei sobre isso, eu tô aprendendo aqui com vocês, né? Porque a mídia também não é algo muito fácil para eu lidar, não. Eu vou colocar um som. Isso. Eu vou dar um exemplo. Uma paciente chegou até mim completamente perturbada, mas perturbada mesmo. Ela tinha tomado algumas agulhas, estava com o cérebro bem comprometido a nível neurológico e tudo mais. Essa paciente, ela além de ter sido operada, eu fiz uma cirurgia nela, logo na sequência ela pediu a leitura de alma. Isso tem alguns anos, uns 3 anos já. E a leitura de alma dela foi muito incrível, porque me levou a constatar uma reencarnação dela, aonde a família dela atual era a mesma que estava aqui. Só que nessa vida passada, ela era uma escrava muito linda,
E o dono da fazenda, das terras, um homem muito poderoso, obrigava ela a se deitar com ele. E teve 3 filhos, ou 4 filhos, faz muitos anos, não vou lembrar o número exato não. E as crianças eram lindas, porque ela era uma mulher linda, linda. E a esposa do fazendeiro era uma mulher muito ciumenta, mas ela não podia ter filho ou não queria ter filho. E ela acolheu essas crianças porque eram crianças muito lindas. E o fazendeiro precisou fazer uma viagem muito longa. Isso tudo na leitura de alma, gente. E o fazendeiro precisou fazer uma viagem muito longa. E a esposa dele, aproveitando que a ausência ia ser muito grande, mandou açoitar essa negra até que desconfigurasse toda a beleza dela, que ela ficasse irreconhecível. Nesse momento, o que aconteceu? Ela conseguiu fugir. E durante a leitura de alma, o que acontece? Eu vivencio tudo isso, eu vejo tudo isso. Então é como se eu estivesse participando daquela história, observando e narrando. E quando eu trouxe isso para ela, quem que era quem? Porque depois é mostrado para mim. Bem-vinda, Jaque. Bem-vinda, Carol, Ana. Gratidão vocês aqui. Então, nessa história, nessa vida passada dela, a gente identificou quem que era a mãe, quem que era o homem, o que abusava dela e fez filho com ela, e inclusive as pessoas que ajudaram ela depois. Então foi um movimento muito intenso, quem ajudou ela, quem deixou ela fugir, sabe, um acontecimento assim muito incrível. Então quando eu trouxe isso para a leitura de alma dela, ela pôde entender o papel daquelas pessoas da vida passada para essas aqui. E essa Ana, para essa realidade aqui agora, ela pôde entender o porquê que aqueles personagens faziam o que faziam nessa atual vida. E olha só, nessa atual vida o que aconteceu? Ela conheceu um rapaz, se envolveu com ele, engravidou dele, e a mãe dela, junto com esse rapaz, armaram para tirar a criança dela. Olha só que coisa mais louca. Então, quando ela entendeu o papel dos personagens que faziam na vida passada, estavam repetindo nessa vida, isso foi só uma informação. Depois, no processo de leitura, a leitura de alma, ela traz vários movimentos de limpeza, traz movimentos de resgate, traz movimentos que proporcionam para a pessoa que está ouvindo aquela história uma expansão de consciência muito grande. Ei, quem está fazendo barulho aí? Tem um gatinho brincando com cabide, que eu não sei de onde ele achou cabide, gente. Tá. Então voltamos para a leitura de alma, gente. Se vocês quiserem fazer perguntas, eu agradeço. É sempre bom responder perguntas. Então, nessa história em si, dessa leitura de alma, essa paciente, ela conseguiu identificar o padrão de comportamento da família dela, extremamente tóxica, uma mãe narcisista. E quando ela percebeu que estava se repetindo o padrão, né? E além do mais, o porquê que isso se repetia, porque daí veio uma outra existência anterior a essa e mostrou aonde que começou esse emaranhado de histórias. Porque assim, ninguém chega na vida de ninguém por acaso.
Ninguém cai de paraquedas, ninguém se conecta com outra pessoa do nada, não existe isso, tá? Mas existem escolhas, existe a intuição, que é o nosso canal com a esfera divina, né? A nossa comunicação direta com a fonte. Então, quando a gente não escuta isso, e ela lembrou para mim e falou assim: Elaine, era irresistível, eu queria ficar com ele, mas ao mesmo tempo eu sentia sempre como se tivesse um sentido de alerta, sabe? Então esse sentido de alerta era a intuição dela falando que aquilo não era bom, né? Até o corpo dela reagia, mas ela não escutava. Por quê? Porque ela já vinha de uma educação narcisista, então completamente desconectada com a sua feminilidade, com a sua intuição, e a coisa só se repetiu. Então a leitura de alma, ela traz para a pessoa o que aquela alma precisa entender naquele momento. Não sou eu quem falo, não sou eu quem escolho nada. E esse é um processo muito individual e íntimo. Não raro a gente encontra situações de mulheres que tiveram sofrimento muito atroz nas suas famílias, mulheres que sofreram espancamentos, e que está registrado isso tudo. Então olha que interessante, a leitura de alma, ela é multidimensional. Por quê? Porque, gente, cada existência nossa é uma dimensão. A Elaine é espiritual? Óbvio que é espiritual, gente. Nós somos espíritos, né? Somos espíritos imortais. Não somos eternos, né? Quem é eterno é Deus. É a fonte divina. Nós tivemos um começo, então nós somos imortais. Então a leitura de alma, ela é muito rica, porque ela vai ao encontro das necessidades que aquela pessoa precisa naquele momento. Uma história muito bacana que eu quero compartilhar com vocês é de uma mulher incrível que eu conheci em Gramado. Eu fui para um evento de uma mentora minha, uma mentora de negócios, e quando eu vi aquela mulher passando assim na minha frente, eu falei, gente, ela tá igualzinha. Aí eu abordei ela, falei assim, você continua linda. Espero que ela assista essa live. E ela olhou para mim, agradeceu, porque eu sou uma estranha para ela, né? Mas eu a reconheci. Aí depois disso, eu voltei a conversar com ela e ela perguntou, de que você faz, Elaine? Qual é o seu trabalho? Aí eu falei, olha, eu sou mentora, eu sou terapeuta, eu trabalho com liberação de dor, de trauma. Meu trabalho é espiritual, é uma condução espiritual. Aí a gente tem várias ferramentas para se trabalhar, né? E ela falou, me conta mais do seu trabalho. E eu dei um exemplo para ela, que eu não me lembro agora. Mas aquele exemplo que eu dei para ela fez ela recordar que há 2 anos antes daquele meu encontro com ela, uma senhora sábia lá de Florianópolis, que é muito respeitada, uma médium muito respeitada, falou para ela que não ia demorar, que ela ia encontrar uma mulher, e essa mulher era a que estava autorizada a desfazer uma magia que tinham sido feito para a mãe dela. E na nossa conversa, ela reconheceu que aquela mulher estava falando de mim, e já tinham se passado 2 anos. E foi muito incrível, porque na manhã seguinte, a gente tomando café da manhã, ela chegou e falou assim, Elaine, eu liguei para o meu esposo aquela madrugada ontem e falei para ele, eu encontrei ela. E esses momentos
esses momentos de reconexão são muito incríveis para a vida da gente. E eu fiz a leitura dela, fiz a leitura de alma dela, e a magia estava lá, a magia negra estava lá, uma magia muito feia. E assim como ela, olha só que coisa interessante, assim como ela, eu também sofri já na barriga, no ventre da minha mãe, a magia negra. A minha mãe também sofreu, também foi magiada antes de engravidar de mim, mas quando eu estava no ventre dela, foi quando tudo ficou muito pior. E então eu conheço bem essa dor, eu conheço essa energia, e talvez seja esse movimento de leitura de alma e esse amor que eu coloco no meu trabalho, essa verdade, esse compromisso com a verdade, que chegou um momento em que eu passei, não sei que momento foi esse, mas eu passei a ser autorizada a desfazer essas magias. E isso é muito tenso. No começo eu sofria demais. No começo eu sofria demais nessas leituras, porque eu me envolvia muito emocionalmente, a minha sensibilidade é muito grande. E aí a gente vai ficando mais experiente, vai entendendo que eu estou a serviço dessa alma, mas eu não preciso passar pela dor dessa alma. E é uma linha muito tênue, gente. É uma linha muito tênue, tá? Não pensa que é fácil, não. Porque você tá na história, você tá na energia, você tá vendo tudo. E eu sinto tudo, eu sinto o cheiro do local, eu sinto a textura das pessoas. E eu vou contar mais uma. Vocês não querem fazer alguma pergunta? Obrigada, meu filho entrou aqui. Então, gente, essa live, para você que está chegando agora, essa live é sobre leitura de alma. Eu nunca falei sobre isso na mídia. É tanta coisa para falar que eu vou deixar vindo as informações que eu estou sentindo aqui. Se vocês me fizerem perguntas, eu vou poder direcionar a resposta, mas senão eu vou falar sem parar, porque eu tenho muito assunto para lidar. Mas nesse momento eu gostaria que você pegasse o tal do aviãozinho aí, devia ter outro nome isso aí, né? Mas essa setinha amorosa para a esquerda, para a direita aqui, e mandasse para alguém que vai se divertir com essa história, que vai gostar, vai se inspirar. Eu ainda vou contar mais algumas situações aqui. Então eu vou dar um tempinho para você encaminhar essa mensagem, enquanto eu faço isso também. Outra história que eu quero contar para vocês que estão aqui me ouvindo, é de um resgate. Há pouco tempo atrás, eu fui atendida por uma senhora, e essa senhora, ela tem uma deficiência visual. Ela está sem enxergar já há 12 anos. Há 30 anos ela vem tendo problemas de visão, mas há 12 ela não enxergava nada. Nada com coisa nenhuma, era tudo pretão mesmo, tá? E aí eu a conheci e a gente ficou conversando enquanto ela me atendia. Ela é masoterapeuta, maravilhosa. E no finalzinho ela falou que ela gostaria que eu atendesse ela. Eu falei assim, eu atendo com o maior carinho, mas fazer uma cirurgia espiritual junto com a leitura de alma exige muito mais de mim. E também eu não tenho como validar não, eu não tenho como garantir nada, entende? Não tem, você entra na vida da pessoa, gente, você não sabe o que você vai encontrar ali. Não sabe, você não tem a menor ideia do que vai encontrar ali. Mas eu confio muito, eu trabalho com várias equipes espirituais, equipes incríveis, sabe? Incríveis, gente. E então quando eu faço esse movimento, já tá todo mundo lá. A profilaxia do lugar já foi feita, a limpeza, a proteção já tá mais do que ancorada.
E eu trabalho num local de não tempo e não localidade, porque é necessário, eu não sei o que eu vou encontrar ali, e depois o que pode acontecer. Eu já recebi visitas inesperadas e não foi nada agradável. Tá? Obrigado, Ana. E olha só, aí eu fiz a cirurgia dessa senhora maravilhosa, muito querida, e nesse processo, como é muito recente, eu não posso ficar dando muita informação, eu não tenho autorização dela para falar, mas o processo foi muito lindo, envolveu outros seres da minha linhagem espiritual, vieram me explicar, entendeu, o que tinha acontecido com ela, para que eu pudesse atuar de forma mais certeira. Então, gente, é muito lindo o que acontece, porque muitos períodos da vida da gente, a gente se vê sozinha. O processo, por exemplo, de despertar espiritual, ele é um processo muito solitário, gente. Dá até vontade de chorar quando eu falo isso, porque é muito difícil. Ai, emocionei. Vamos acalmar. E quando chega uma pessoa assim, com uma carga de sofrimento tão grande, e você vê as equipes se formando, você vê as egrégoras se juntando e trazendo informação para você. Gente, é muito lindo. É uma experiência. Vocês estão vendo que eu tô chorando, né? Só de lembrar. Ai, ai. É sempre uma honra. Gente, é uma honra servir uma alma. O meu trabalho é a minha expressão de amor para a humanidade. Me desculpem. Então, olha só, esse ser lindo que eu atendi, é lógico que você faz uma cirurgia, você quer que aquela cirurgia dê resultado, né? E dentro da leitura de alma, a cirurgia, ela é muito mais profunda, porque até eu chegar na onde eu precisava operar, eu tenho que vir tirando os pacotes da frente, tenho que vir limpando, organizando, recolhendo muitas informações ali. Então a gente entra dentro desse processo que é muito profundo, não é nada muito rápido também, tem alguns trabalhos que são. Aí quando chega o momento da cirurgia, muita coisa já foi feita, isso dá uma canseira lascada, e a cirurgia aconteceu em 3 etapas já. E semana passada eu tive com ela, e ela me relatou que ela está vendo a energia do corpo dela. Ela não está vendo as pessoas como eu estou vendo vocês aqui, as coisas. Mas ela, quando ela vai, por exemplo, ela falou: Elaine, olha, eu estou lavando as minhas mãos aqui, não estou então. E eu estou vendo o meu braço, estou vendo as minhas mãos, só que é como se fosse azuladinha. Aí eu falei: menina, você está vendo o teu corpo de energia então? Ela falou: eu tô. Eu falei: você tá enxergando o teu corpo de energia? E se eu não ficasse te perguntando, tu não ia me falar? Você não ia contar pra mim que você tá vendo o teu corpo de energia? Aí ela falou: então, eu estou vendo o meu corpo de energia. Tô vendo o meu corpo. E eu falei: barbaridade, eu precisava de uma notícia boa dessa. Porque a gente faz um trabalho e a gente quer resultado, gente. Eu quero resultado. Eu tenho uma crença comigo que eu vou compartilhar com vocês aqui.
eu tenho uma crença muito forte e nada me abala por conta dessa crença. A crença é que um determinado homem, certo dia um homem esteve aqui, tinha no olhar mais belo que já existiu. E ele falou o seguinte: você pode fazer tudo o que eu faço e muito mais. Eu não sei você, mas eu acredito nisso. Eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu sei o que eu quero deixar de legado para esse mundo. Então eu carrego essa crença, que eu posso fazer tudo o que ele fez e muito mais. E eu tenho uma outra crença, que é a crença de que eu sou um instrumento divino aqui. Eu estou aqui a trabalho, a crescimento, só que para usufruir a vida. Mas eu sou o meu instrumento. Então tudo que eu faço é com as energias minhas, a energia do meu corpo físico, do meu corpo mental, do meu corpo emocional, do meu corpo elétrico. Então eu tenho todas as ferramentas que eu preciso. Então durante a leitura, sou eu comigo mesma, com todos os meus corpos, atuando na realidade daquela pessoa. E é um processo sempre único, é um processo sempre inusitado. Eu vou contar mais uma história. Essa história é interessante. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vou ver se eu compartilho. Acho que eu já compartilhei, né? Tá. Eu vou contar uma história que é assim. Às vezes as pessoas, essa foi acho que a única que... Eu não digo que ela caiu de paraquedas, porque ninguém chega na vida da gente por acaso. Mas essa parece que ela não absorveu e ela não conseguiu entender a profundidade do que tinha acontecido. Então, assim, o humano, nós humanos, nós temos a nossa linhagem estelar. Por isso que as civilizações, todas as civilizações do passado, diziam que viemos das estrelas. No entanto, a cada novo reset da humanidade, esse sistema que está implantado aqui, esse não é nem assunto para essa live, esse sistema que está instalado aqui, ele quer que a gente se esqueça do ser divino que nós somos. Isso é um projeto. É acabar com a humanidade. Porque nós somos seres divinos. Só que tudo que eles implantaram na Terra, toda a cultura, toda a sociedade, todas as religiões, todo o sistema implantado nesse planeta, ele é para tirar de nós a nossa humanidade. Porque imagine que nós, essa consciência que está aqui, ela se projeta e se comunica com esse mundo através desse nosso corpo. E através desse nosso corpo, nós temos o poder de cocriação, nós cocriamos a nossa realidade. Então, quando esse último reset que aconteceu e a gente está caminhando para outro, esse último reset foi quando eles aprofundaram ainda mais a retirar os nossos dons divinos, fazer com que a gente se desconecte com a fonte divina. Isso é um assunto muito sério, é um assunto que merece várias lives para as pessoas entenderem o quão maravilhoso é o ser humano e o que é maravilhoso em nós, dessa nossa conexão com a fonte divina. Eles fazem de tudo para que a gente se perda disso, que a gente se separe disso. Então sempre colocam distrações na nossa vida. E essas distrações, elas são em vários níveis possíveis. Então a nossa origem divina,
Eu nunca briguei com isso. Então, para mim, aceitar quem eu sou nem sempre foi fácil, porque o sistema não deixa a gente gostar da gente. Fica o tempo inteiro falando que você tem que ser isso ou assado. Você não pode ser quem você é, você tem que se encaixar dentro de uma caixinha. E graças a Deus a minha alma, ela nasceu com um desconfiômetro disso. Então dificultou muito me colocarem dentro das caixinhas. Bem-vinda, Carla, meu amor. E essa live eu falando sobre a leitura de alma, muitas vezes, como foi o caso dessa leitura que eu vou conversar sobre ela, a pessoa, ela tá tão desconectada de quem ela é, do que ela tá fazendo aqui, do que ela veio fazer aqui, que quando as informações chegou com uma profundeza tão grande, gente, e ela simplesmente não conseguiu nem degustar a tamanha profundidade do que foi a leitura de alma dela. Quando eu me conectei com ela estava preocupada com relacionamentos amorosos. Ela não estava preocupada com mais nada na vida dela, a preocupação dela era só o relacionamento amoroso que ela queria entrar. E ela pediu para mim fazer a leitura de alma dela, com a intenção de encontrar respostas nesse sentido. Só que, como eu falei, não sou eu que estou no comando. Eu fico a serviço dessa alma. Só que quem vai fazer o comando é a divina presença, eu sou dela, é a consciência superior dela. Então eu sou conduzida nos lugares, são me mostradas as coisas, os resgates que precisam ser feitos, os encaminhamentos que precisam ser realizados, o amparo de entidades que precisa ser feito. E nessa leitura de alma, eu fui levada para um planeta que é o planeta de origem dela. E eles me conduziram para uma sala toda dourada e eu fui narrando tudo que eu estava vendo. Um grande elevador que me levava até um lugar muito alto. Aí eu vi um casal se aproximando, era uma linhagem que a gente costuma chamar de pleiadianos aqui, que também é da minha família espiritual. Então, nesse local, eles conversaram comigo falando que quando ela saiu, a gente sai, né, da fonte divina. Aquele casal foi o primeiro casal de paz que ela teve. E eles me mostraram muitas coisas da vida dela, das faculdades, dos dons que ela despertou junto com aquela primeira família, depois que ela saiu da fonte. Sabe o que é isso, gente? É uma coisa muito linda. É muito lindo isso. E eu voltei carregando essas informações assim, tipo, sabe, apaixonada, encantada com tudo que eu vi, tudo que foi contado dela, dos dons que são sementes que estão nela, que basta ela falar assim, quero fazer tal coisa, e tal coisa vai acontecer. E eu falando, explicando essa profundidade toda, e ela para e pergunta assim, tá, Elaine, mas e o meu relacionamento? E o meu relacionamento? Aí eu falei, amiga, você não prestou atenção em nada que eu falei. Você não ouviu nada que eu disse. Aí eu dei a resposta que ela queria, porque também se apresentou dentro desse movimento dela todo. Alguns resgates ali foram feitos. Mas você mostrou assim, eu mostrei uma coisa bem grande e ela queria uma coisinha bem pequenininha dentro da leitura de alma dela. Então, cada um olha e vem buscar informações que estão de acordo com as necessidades dela naquele momento. Não tem o que a gente fazer. E foi um momento muito bacana, porque eu pude perceber que nem sempre um trabalho incrível que tu faças,
a pessoa vai conseguir enxergar a profundidade que você está fazendo, sabe? O que foi, Florisbela? Nem sempre uma entrega tua, uma entrega profunda, uma entrega sincera, amorosa, penetrante, rica de informações, a pessoa pode ser, para de se esfregar aí, Florisbela. A pessoa ela não vai conseguir enxergar por causa do movimento que ela tem na vida dela, por causa das limitações que ela tem na vida dela naquele momento. Ficou guardado porque eu deixo tudo guardadinho, essas leituras. Algumas se perderam, mas essa foi muito especial, porque eu também tenho um pezinho lá com os pleiadianos. Eu trabalho com uma equipe pleiadiana muito linda, muito incrível. Eu me conectei muito forte com eles em Curitiba, quando eu fui morar em Curitiba. E com eles, com os arturianos, muitas das tecnologias que eu trabalho nas cirurgias e na própria leitura, quando eu faço a holografia, é dos antarianos. E a gente lida com essa família cósmica incrível, são muito ricos, são muito amorosos, sempre prontos a ajudar a gente aqui. E nessa em questão, né, eu fiz um mega de um passeio, vi gente incrível, inteligentíssimas, vi um mundo completamente novo para essa minha mente aqui, que não tinha esse arquivo ainda. Então eu também resgatei um pouco da minha história, atuando junto à alma de outra pessoa. Todo mundo sempre quietinho, né? Ninguém faz pergunta. E se deixar eu falo aqui a noite inteira, ninguém vai perguntar nada. Quem que tá pedindo aqui? Oi, Ana, você pediu para participar? Escreve aqui para mim, você quer conversar comigo aqui? Do que? Fala para mim. Quem sabe dá para te colocar um pouquinho na live, a gente não combinou nada, né? Uma coisa muito bacana para eu contar sobre a leitura de alma é o movimento de mudança que acontece. A maioria das pessoas que chegam até a mim para fazer a leitura de alma, elas chegam quando elas estão num movimento insuportável. Sabe quando assim, tu tá numa situação insuportável e você não aguenta mais aquilo? E não significa que seja algo ruim, tá? Eu, por exemplo, semana passada eu atendi uma empresária canadense e a mulher não tinha nada de errado na leitura de alma dela, muito pelo contrário, teve um monte de ativação, foi uma leitura de alma incrível, incrível, uma mulher enorme de poder, sabe? E ela também, de certo, não fazia ideia daquilo tudo, mas ela também está entrando no movimento mais profundo do trabalho dela, sabe? E essa profundidade, ela requer uma energia mais ampla, mais sólida, tô tentando pensar nas palavras aqui, uma expansão maior, ela está num processo de expansão. Então a leitura de alma dela trouxe resgate de algumas memórias que ela precisava ressignificar, alguns reajustes ali nos campos, e depois uma ativação que foi a coisa mais linda de se ver. Pensando como a Carol escreveu aqui, tô ouvindo você falar, amiga, e pensando como a gente às vezes acaba olhando o imediato e esquece do todo. É exatamente isso, Carol. Mas eu vou te explicar por que acontece isso. A humanidade, ela tem... Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar na guerra do bem, do mal.
na luta da luz contra as trevas. Então isso é muito antigo, isso é real, é verdadeiro. E agora nós chegamos num ponto onde nós, humanos, é que somos o prêmio. Então não é uma guerra mais só para separar pobre de rico, mulher de homem, bem de mal. Não, nós somos o prêmio dessa guerra, porque é a nossa divindade que está sendo colocada em risco. Nós estamos em risco, tá? Isso dá muito assunto. A gente pode abordar isso dentro da leitura de alma também, porque as pessoas estão aceitando como ovelhinhas lindas, fofinhas, tudo que está sendo implantado, projetado, programado, principalmente as pessoas que vivem assistindo televisão, que acreditam que os governos estão aí para cuidar delas, que aceitam que todas as determinações são para sua segurança, entende? Quem não questiona, a pessoa que não questiona, ela, normalmente são pessoas que não querem pensar. Então elas delegam o teu poder mental para que outra pessoa pense por ela, decida por ela, e está acontecendo isso. Então, enquanto a nossa humanidade agora está sendo bombardeada, Carol, a gente fica nessa mesmo. A gente tem que ficar sobrevivendo. A gente tem que todo dia sobreviver para tentar achar que isso é uma vida. Porque quanto mais distante nós estivermos da nossa humanidade e dessa essência divina que nós temos, que nós somos, o sistema está ganhando da gente. Tá ganhando da gente. Bem-vinda, Ellen. Então, deixa eu contar mais uma leitura de alma. Essa leitura que eu vou contar agora foi de uma pessoa lá em Curitiba. Foi um empresário, ele já faleceu. Esse empresário, ele não acreditava em nada disso. A gente ficou amigo e ele falou assim: faz essa leitura em mim. Eu não acredito em nada disso não, mas faz essa leitura para mim. Naquela época, há 8, 10 anos atrás, quase uma década atrás, o meu trabalho ainda não estava tão grande. Eu entrava só um pouco e fazia algumas coisas só. Então eu fiz duas coisas. Ele pediu para eu operar ele. Ele era impotente porque ele tinha feito uma cirurgia por conta do câncer de próstata, e na cirurgia ele ficou impotente. E ele queria entender por que ele tinha determinados tipos de sonho. E aquilo causava muito estresse para ele, porque toda vez que ele tinha aquele padrão de sonhos recorrentes, ele não entendia o porquê, e aquilo deixava ele assim pesaroso, angustiado. Então eram essas duas coisas, uma cirurgia e fazer um mapeamento do que estava ligado ao sonho dele. E da Elaine, né? E o homem ainda falava assim: eu não acredito em nada disso não. Eu falei: tá, tu vai ficar deitadinho na cama, eu vou mandar uma música que eu gosto de trabalhar com ela, então a gente vai estar em sintonia. Ele falava: Elaine, eu não acredito nisso, eu quero que você faça, mas eu não acredito. Eu falei: então tá, tu deita igual. Mas eu nem vou conseguir dormir. Eu falei: tudo bem, deita, então não dorme, só fica deitado, relaxa, escuta a musiquinha e relaxa. Aí não demorou muito, ele disse que pegou no sono. E o mais interessante eu fiz a cirurgia, o órgão voltou a funcionar, falei do sonho, mas o que mais chocou ele da leitura de alma não foi nada disso. Foi o fato de quando eu fiz, quando eu entrei, quando eu fiz o holograma, se posicionou um cachorro do lado dele. Se posicionou um cachorro do lado dele. Aí o cachorro olhou bravo pra mim, né? Eu falei assim: ei, eu sou amiga, eu falei pra ele.
Eu sou amiga? Quem é você? Aí o cachorro falou, né? Tipo assim, eu tô cuidando, ninguém chega perto dele, né? Eu falei assim, não, mas eu vim aqui com amor, eu vim aqui com carinho. Então, se tu protege ele, tu me protege, porque eu vou cuidar do teu dono. Aí ele deitou, um cachorro preto, grande, enorme. Aí fiz a cirurgia, fiz a leitura de alma dele para entender da onde que vinha aqueles registros que ele ficava acessando durante os sonhos que davam muita angústia nele. Aí no dia, na noite, a gente tinha combinado de naquela noite eu liguei, cara, quem disse que o homem atendeu? Roncou até no outro dia, não acordou. Ele disse que ele nem lembra, que ele disse que só botou a musiquinha e ele apagou. Aí no outro dia de manhã ele retornou a ligação. Ele falou, Elaine, eu vi que você ligou aqui, né? Mas eu dormi, sabe? Eu falei, uai, você que não acredita em nada, disse que nem ia dormir, que ia ficar acordado. Eu falei, pois é, nunca aconteceu isso na minha vida, Elaine. Nunca aconteceu isso. Faz anos que eu não durmo antes das 2 horas da manhã. E a gente tinha combinado de fazer a cirurgia e a leitura de alma, era acho que umas 8 horas da noite. Falei, eu vou atender por 2 horas. Então, 10, 11 horas a gente se fala, né? Mas ele não atendeu, ele dormiu até. E foi muito engraçado. Aí eu fui passar para ele. Naquela época, eu ainda não fazia as gravações que eu faço. Porque como eram atendimentos curtinhos, não eram atendimentos como são os de agora, então estava tudo na minha mente, estava fresquinho ainda. Então eu fazia a leitura de alma, que era mais rápida. No caso dele teve a cirurgia, né, que o órgão dele que não levantava passou a levantar. Eu ainda tirei muito sarro, que dali pra frente tudo que levantasse na vida dele ia lembrar da loira. Ai, não sei se eu devia ter falado isso aqui, mas foi muito engraçado. E deu certo. Aí quando eu falei do cachorro, ele falou assim, como assim cachorro? Eu falei, não, tu tem um cachorro sim. Não tenho não, Elaine. Eu falei, rapaz, você tem um cachorro. Eu sei que tu tens um cachorro, porque o cachorro fica do seu lado, te protegendo, e eu tive que falar pra ele que eu era amiga. Aí ele falou assim, eu não acredito que você viu isso. Eu falei, uai, você queria que eu visse o quê então? É você, né? Aí ele falou, Elaine, eu tenho um cachorro, só que na minha separação esse cachorro ficou com a minha ex-esposa. Eu falei, cara, tu é bem sem vergonha, né? O animal é teu, cara. Ele é teu filho, você é o tutor dele. E ele tá do teu lado te cuidando. Cria vergonha na cara e pega esse cachorro de volta. E tinha intimidade pra dar bronca, porque era amigo, né? E ele realmente, ele foi atrás, pegou o cachorro de volta. O cachorro tava todo doente, gente. Ficou numa felicidade de ver aquele dono dele. Levou o cachorro pro apartamento. E eu falei, isso, missão cumprida, sabe? Missão cumprida, porque são várias coisas na vida da pessoa. E fez muito, muito bem para ele pegar aquele animal de volta. É uma alminha ali que protegia ele a nível espiritual. Foi muito bonito de ver isso. E falar para ele, cara, o animal é teu, ele tá aí te protegendo. Ele tá te protegendo e ele não tá bem lá. Porque ele tá mais aí do que aqui, né? Bem-vinda, doutora Andréia. Bem-vinda. Nós estamos aqui numa conversa. Eu tô falando sozinha, porque só a Carol que fez pergunta pra mim aí. É a primeira vez que eu tô vindo falar sobre o meu trabalho que se chama Leitura de Alma. Eu sou especialista em leitura de alma. E eu nunca vim falar na mídia sobre esse trabalho. E esse trabalho que eu realizo, ele começou há muitos anos atrás. Mas muito tempo, gente do céu, parece outra vida. Por isso que eu resolvi fazer nesse canal aqui do Insta, porque eu tenho outros dois perfis. Eu tenho a Filha do Sol, Produtos da Natureza, que é a minha empresa, onde eu apresento ali os meus extratos medicinais, todos frequenciados. E tenho a Cura de Traumas, que é a Elaine, mentora, terapeuta,
leitora de alma, então... E esse, que é quase assim uma nave espacial de linha de tempo, aqui é multidimensional, porque aqui tem familiares, a minha prima linda acabou de entrar agora, bem-vinda, Vaênia. E então aqui eu tenho pessoas de Maringá, minha cidade natal, tenho pessoas daqui de Campo Grande, dos anos que eu estudei, casei, tive meus filhos. Então eram muitos grupos de estudo, muitos grupos de atividade. Fui espírita durante muitos anos na minha vida. Então aqui tem pessoas de todos os centros que eu frequentava. Eu era piolho de centro, né? Então a gente tem aqui o Amizade, a gente tem pessoas incríveis aqui do Eurípides Barçanufo, do irmão Marcos, da Maria de Nazaré. E eu vou acabar esquecendo alguns nomes. Ali os meus filhos foram evangelizados na Figueira. Então tem pessoas que estão nesse perfil que são muito ricas para mim, que trazem assim um sentimento de saudade, dos bons tempos, de ficar dando palestra lá no Lixão, que tem outro nome, né? É o Centro Espírita, não sei o nome, mas tem a ver com a família Geraldelli, família amorosa. Então também tinha o centro ali não é, tinha o da Sheila, que de vez em quando eu tomava passe lá. Ai, são tantos lugares, gente. Aí tinha meus grupos de estudo ali que eu fiz muitos anos ali na Maracaju, nos Discípulos de Jesus, né? Ali eu fiz estudo da mediunidade, do passe, estudei na Federação Espírita com a dona Sônia Curvo. Se de repente alguém dos parentes dela, as filhas delas lindas estiverem por aí, um grande beijo. Aquela mulher foi... muitas vezes eu dava palestra e eu queria incorporar ela, né? Eu queria incorporar a dona Sônia Curvo, porque ela era uma potência quando ela falava. A voz dela ia longe, assim. E eu falava, eu quero ser assim quando crescer, eu falava pra ela. Então, assim, aí tinha os grupos de estudo ali... Ai, gente, tinha a ABRAP, Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas. Eu era a única não formada em psicologia que ficava ali no meio daquela mulherada linda, inteligente. Que delícia que eram aqueles movimentos. Aí no andar de cima tinha o estudo dos médicos, né? Associação Médico Espírita. Então assim, eu nadava de braçada no meio desse povo todo. O espiritismo foi uma escola maravilhosa para minha vida. Porque pensa, uma menina desde criança com mediunidade, e ninguém me explicava o que era aquilo. Aí eu tinha uma avó, minha avó maravilhosa, e era olhando para ela, vivenciando o trabalho dela no centro que ela tinha, que aquilo foi se acomodando dentro de mim. Então nós tínhamos conversas assim, que varava a madrugada quando eu dormia lá. E eu virava minha avó do avesso de pergunta, gente, vocês não fazem ideia. E ela falava assim pra mim: filha do céu, toda criança tem a fase dos porquê, né? E eu falava, vó, tem. Então, você saiu dessa fase, mas os porquê nunca saíram de você. Você faz pergunta, de onde você tira essas perguntas? Eu falei, da curiosidade. Mamãe, só pode ser. E eu olhava para aquele trabalho e eu desejava fazer aquele trabalho. Uma das grandes memórias que eu tenho, viu, Vaênia? Falando da nossa avó, da Bisa Rafael. Uma das grandes memórias que eu tenho foi... A gente tinha passado madrugada conversando e ela contou uma história para mim, gente, que ela ficou 30 horas dada como morta. Eu tenho que fazer uma live só para contar essa história, porque ela é muito incrível. Eu tenho documentos disso. E eu tenho a história do que aconteceu do outro lado. E olha só. Beijo, Carol. Muito obrigada por você ter vindo, tá? Agora eu desembestei a falar. Eu vou terminar desse assunto agora. Depois eu vou deixar todo mundo dormir. Deixa eu ver quanto tempo faz que eu tô falando aqui. Olha só, 22 horas e 22 minutos.
proteção dos anjos. Vamos continuar mais um pouquinho. Eu comecei às 21h21 e agora são 22h22. Coisa linda. E olha só, a minha avó, ela ficou 30 horas dada como morta. E em uma manhã qualquer, quando eu tinha 8 anos e alguma coisa, tava frio e a gente passou a noite conversando. Eu sempre fui noturna, tanto que eu tô aqui, né, ligada na tomada. Eu sempre fui noturna. Então eu ia dormir na casa dela, normalmente porque minha mãe tava doente. E todo mundo dormia ela, minhas priminhas, dormia a Carla, a Kelly, todo mundo, meus tios. E eu ficava lá, saracuteando, andando pra lá e pra cá, e bebe água, vai no banheiro. Aí ela falou, vem cá, filho, me levou pra cozinha e foi fazer um escaldado, um creme de fubá com alho, que eu gosto até hoje. E eu comecei a fazer perguntas pra ela, né? E ela falou, então tá, então vou te contar. Eu falei, que história que é essa que a senhora morreu? A senhora morreu, vó? Ela falou, então, foi, né? Fiquei 30 horas, mortinha da Silva, ela falou. E ela então me contou essa história, que é uma história que merece uma live só pra isso. Porque é algo muito incrível, muito lindo, muito especial pra mim. E eu vou começar a chorar na live, óbvio, porque é muito rico e muito forte. E na manhã seguinte, gente, eu não me lembro de ter dormido, porque a gente amanheceu conversando, tá? A gente amanheceu, o dia amanheceu, aí a gente levantou e foi pra sala dela. Aí ela falou, agora tu vai dormir um pouco, né? Eu falei, acho que eu vou, vó. Aí ela parou na minha frente, assim, né? Eu, criança ainda, olhando pra ela, ela era peituda, então dava a impressão que só tava vendo os peitão dela, assim. E ela falou, filha, o que você quer ser quando crescer? E eu, conte agora não, prima. Então vai demorar demais. Aí eu olhei pra ela, assim, e eu falei, ai, vó, eu quero ser igual você, igual a senhora. Eu quero ser igual a senhora, vó. Eu quero fazer tudo isso. E ela deu uma risada, que eu só vi os peitos dela balançando. E ela deu uma risada e me grudou assim nos ombros, assim, e falou assim, filha, o que é teu, nenhum homem vai te tirar do caminho. Eu falei, não entendi nada com uma pirralha de 8, 9 anos, a avó falar aquilo, né? Fui entender depois. Por que a avó falou que nenhum homem ia me tirar do caminho? E olha, gente, muitos tentaram. Muitos tentaram me tirar do caminho. Muitos. Foram muitos abusos, muitas limitações, muitas crenças. Tentaram me programar de tudo quanto é jeito, mas graças a Deus tem um pedaço de minha alma assim que sempre, gente, teve a certeza da minha conexão divina. E essa certeza, por mais que ela às vezes ficava intocada e judiada, encoberta das dores, de tudo que a gente passa durante a vida, ela ainda estava lá. Mas a cada situação difícil com os homens, eu entendia o decreto da minha avó na minha vida, que nenhum homem ia me tirar do caminho. Depois eu aprendi que eu sou a porta aberta que nenhum homem fecha. Assim como as minhas primas, assim como a minha filha. Então, quando eu levo um trabalho para o mundo, se alguém da minha linhagem ainda não fez, eu tô fazendo, cara. Eu sou ponta de flecha. Eu sou ponta de flecha, eu sou tempestade, não tenho que me segura, eu vou entrando. Então a leitura de alma, quando eu entro na vida de uma pessoa para fazer essa leitura, eu entro honrando muito o meu trabalho, honrando muito a vida daquela pessoa que está se abrindo ali de um nível para mim. É que fica sem segredos, entende? Fazer a leitura de alma de uma pessoa
é mostrar ela nua e crua. E para você olhar para alguém nu e cru na tua frente, você precisa merecer isso. Você precisa honrar isso. Fazer esse movimento num lugar de não julgamento, num lugar de amor, num lugar de alegria, porque você está servindo, você vai mostrar o caminho, você vai limpar dores, você vai tirar entidades, você vai tirar magia, você vai acolher seres que estão ali ainda pensando que está acontecendo alguma coisa, presos em linhas de tempo. A gente entra num lugar desse, gente, com a alma crua, com a alma nua, sabe? Entra de verdade, honrando esse trabalho. Então, nessa noite de hoje que eu tô ensaiando faz 3 dias para vir aqui falar disso, e eu entendi por que eu não conseguia, porque eu tava lá no escritório. E quando eu faço a leitura de almas, eu faço no meu quarto. Essa é a cabeceira da minha cama. Eu faço do jeito que eu tô aqui, sentada, de perna cruzada, o meu notebook ligado nas músicas que eu trabalho. Então, e ainda eu falei assim, eu falo comigo mesma, tá, gente? Tem várias Elaines por aqui. Então, a Elaine empresária tava falando com a Elaine leitora de alma. E aí, vocês vão trabalhar hoje? Vai ficar lá, vai ficar aqui? Aí a empresária falou, não, vai trabalhar lá. Aí eu falei, então vou pro quarto. Aqui é o meu cenário, é o meu cantinho. Aqui está devidamente ancorado para fazer isso. E eu falei, não, é lá. E quando eu sentei aqui, aí esse trem que fica, essa luzinha, não queria parar. Eu tive que improvisar, porque a vida é assim, a gente tem que improvisar e fazer com o que tem. Eu até tô bonitinha na tela. Aí eu falei assim, eu vou tirar uma carta pra mim. Aí eu falei, será que eu falo isso lá na live, que eu vou tirar uma carta? Por quê? Porque quando a gente fala em tirar cartas, algumas programações batem muito doído na gente. E principalmente programações a nível religioso. E eu nasci em berço católico, embora tivesse a minha avó espírita. Eu nasci em berço católico, então tinha muitas crenças do católico. E esse negócio de carta era coisa do capeta também, né? Alemão, essas coisas, meu Deus do céu. Só que chega um momento na vida da gente que a gente entende que o universo, ele conversa com você de todas as formas possíveis, basta você ampliar a tua visão. Não, eu entrei na live às 21h21. Quando eu falei de horas, fui olhar ali, era 22h22. Os números são energia, eles também trazem informação. E eu sentei e falei assim, não, eu vou tirar uma carta, porque eu tava sentindo uma alegria no coração, gente, eu tava num estado de alegria tão grande, porque eu tava vindo aqui, e eu tirei a carta da Imperatriz. Aí eu vim aqui na minha secretária, óbvio, e pedi para ela. E ela trouxe, esse é o arquétipo da criação, da fertilidade, eu tô lendo, tá? Esse, a Imperatriz, é o arquétipo da criação, da fertilidade e da manifestação. Ela representa a mulher que gera vida não apenas no ventre, mas em tudo que toca. Ideia, projetos, relações, curas. Sua energia é da Mãe Cósmica, aquela que nutre, protege e dá forma ao que antes era apenas potencial. No contexto da sua leitura de alma, a Imperatriz fala sobre a força criadora que habita em cada ser. Ela nos convida a reconhecer a nossa capacidade de dar à luz as novas realidades e transformar nossas dores em sabedoria. É um chamado de confiança
ao fluxo natural da vida. No tempo da gestação interna, antes do nascimento e das mudanças externas. Que coisa linda. Se essa carta apareceu para você nesse momento, talvez seja um lembrete de que o seu dom não está apenas em enxergar a essência dos outros, mas também em nutrir essa essência para que floresça. Você não é apenas uma observadora da alma, isso eu sei, mas uma jardineira dela. O que você está cultivando agora? O que de dentro de você está pronto para ser gestado e entregue ao mundo? Eu pergunto isso para vocês. O que está dentro de você agora, pronto para ser gestado e entregue ao mundo? O que nós estamos fazendo aqui? A Imperatriz fala de beleza, mas não a beleza superficial, e sim aquela que vem da harmonia entre o corpo, o espírito e o teu propósito. Quando conectada com essa força, você se torna um canal de bênçãos, porque entende que toda a criação nasce do amor e da entrega. Aí a minha Iá disse: leve, Elaine, essa energia para sua live. Você não apenas lê a alma, mas desperta nelas a coragem de florescer. E eu deixo aqui uma mensagenzinha para esse finalzinho de live, que a gente floresça onde o universo está nos plantando nesse instante. Durante esses 30 anos de leitura de alma, eu fiz almas florescerem no leito de morte. As minhas primeiras leituras foram quando eu era piolho de hospital, aonde eu visitava. Eu tinha um chamado muito grande no setor de oncologia. E muitas vezes, nessas visitas, que às vezes era semanal, eu sabia que aquela pessoa que estava ali já estava em processo de desencarne. Eu não tinha mais uma semana para voltar, então eu tinha que dar a minha mensagem, a mensagem de Deus naquele momento. Era aquele único momento. E por algum tempo, aquelas equipes, as equipes do hospital, as equipes espirituais do hospital, me chamavam de anjo da morte, porque eles ainda não conheciam a profundidade do meu trabalho, mas me viam entrando. Quando eu saía de lá, a pessoa desencarnava, anjo da morte, né? Mas aos poucos eles começaram a acompanhar o meu trabalho, porque aí a equipe da qual eu fazia parte nessa época, e eu entrava junto, muito bem acompanhada nos hospitais, porque não é um lugar fácil para você fazer um trabalho assim, não é muito seguro também. E nesses atendimentos, que foram os primeiros atendimentos de leitura de alma para mim, era muito chocante. Eu era muito nova. Acho que a gente se traumatiza com isso também. Mas era muito lindo quando eu tinha a oportunidade de dar um recado para alguém da família, ou avisar. Avisar é sempre muito bacana, sabe? Tem um caso de uma amiga minha aqui de Campo Grande, não vou citar o nome dela, porque eu não tenho... Em outro momento eu posso perguntar para ela se eu posso. O pai dela deu entrada no hospital e ela pediu para eu ir lá visitar, sabendo dessa minha característica, que ela também era médium. E depois que eu entrei, conversei, brinquei com o pai dela, eu saí e falei: olha, teu pai já está em processo de desencarne e não passa dessa madrugada. Aí o que ela fez? Confiando na minha palavra, ela chamou toda a família. Quem quiser se despedir agora, não vai ter outra chance. E não deu outra. Às 4 horas da manhã ela liga para mim no meu celular: Loirão, meu pai acabou de desencarnar. Eu falei: mas ainda tá aí, você ainda tem trabalho para fazer. O coraçãozinho parou, mas a alminha tá aí ainda, e esse processo vai demorar aí até o meio-dia. Então mantenha todo mundo calmo em volta dele, transmitindo amor, agradecimento, gratidão sempre.
Então, esses processos todos fazem parte de mim. Eu sou assim. Nasci assim, oh meu Deus. Então, e até em termos de família, vai ter outra live sobre isso, porque é outro pitopu. Esse assunto é outro pitopu, tipo assim, é outro assunto que é como a família enxergou e enxerga, porque na verdade a minha família não me conhece. Poucas. A Carla me conhece. Quem mais me conhece da família? Minha avó já não tá mais aqui. Minha tia Deise me conhece. Tem uma outra tia que não me conhece ainda, mas eu amo muito ela também. Então, assim, essa é uma parte da Elaine que eu tô mostrando aqui pra vocês agora, abrindo meu coração. Já chorei aqui, já damos risada, já falei besteira. E essa sou eu. É assim que tu tá me vendo, é assim que eu sou. Aonde quer que eu esteja, é desse jeito que tu vai me ver. Sem muitas delongas, sem muito filtro. Filtro só esse aqui do Instagram, pra deixar a gente bonitinha. Mas olha, gente, imensa gratidão por vocês estarem aqui comigo. Todas vocês. Carla, Carol que já foi, minha prima Vaênia, beijo pra vocês. Doutora Andréia, a Ellen, faz tempo que eu não te vejo, né, Ellen? A Ana, meu filho Rafael, gratidão, meu filho, por estar aqui me apoiando. A outra Ana, a Jaque. Então, para vocês que entraram e estiveram aqui acompanhando, imensa gratidão. Muito obrigada por eu poder transbordar aqui essas minhas experiências de vida. Tem muito aqui dentro desse baú ainda, tem muita história aqui ainda. E para você que está nos assistindo no IGTV, que assistiu até agora, deixa o seu comentário, de onde você está me assistindo, o que te tocou no coração, você que está me ouvindo. Se essa história tem alguma coisa legal, engraçada, que alguém merece ouvir, rir também, chorar também, entender também, leve. Pega esse aviãozinho aí, ó, e manda para esse coração, para essa alma generosa, doce, ou para aquele enturrado também que precisa aprender alguma coisa, da qual eu trouxe aqui. Porque a gente consegue aprender também ouvindo histórias. E eu gosto muito de contar histórias, principalmente essas que trouxeram tantas transformações na minha vida e na vida daqueles que eu pude ter a oportunidade de atravessar um tiquinho só na estrada da vida deles. Então, nesse tiquinho de estrada que eu tô atravessando aqui, usando o teu tempo, esse tempo precioso, gente. Nosso tempo é precioso. Então, imensa gratidão. Vocês, assim, ó, enchem o meu coração de alegria por terem ficado comigo até agora. I love you.